Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos refletir hoje, nesta noite, em alguns trechinhos do capítulo 1 de Filipenses, a partir do verso 12. Os irmãos mantenham, por favor, as suas Bíblias abertas. Eu farei a leitura de algumas partes deste trecho da epístola, e na medida em que nós avançarmos aqui em nossa reflexão, nesta noite, nós passaremos por alguns desses versículos, a partir do verso 12. Mas até mesmo antes de fazer a leitura, apenas quero trazer os irmãos lembrados da história desta igreja em Filipos, que é registrada por Lucas no livro de Atos, capítulo 16, que nos conta quando o apóstolo Paulo teve uma visão da parte de Deus. O Espírito de Deus anunciou por meio de uma visão de um anjo que apareceu ao apóstolo Paulo, chamando-o para mudar os seus planos. Ele tinha planos de evangelizar toda a Ásia, e então um varão macedônio aparece diante dele e diz: passa a Macedônia. O apóstolo Paulo entende então que aquela mensagem vinha da parte de Deus, altera os seus planos e ele segue viagem para a Europa. E Filipos, que ficava na Macedônia, na região onde está a Grécia hoje, é a primeira cidade da Europa que recebe esses missionários cristãos que anunciam então o Evangelho de Jesus. E por meio também do anúncio do Evangelho, uma igreja é formada ali na cidade de Filipos. O livro de Atos vai nos contar que a passagem dele por ali foi bem tumultuada, ele sofreu perseguições e grandes dificuldades, mas isto não impediu que a igreja fosse plantada ali e que se estabelecesse lá naquela cidade. E depois o apóstolo Paulo ele segue em suas viagens, plantando outras igrejas em outras cidades também da Macedônia. E nesta altura aqui, em que ele escreve esta epístola, que assina junto com Timóteo, ele oferece a esses irmãos, agora já uma igreja, alguma coisa madura, já havia alguns anos que o apóstolo Paulo tinha plantado esta igreja, ele vai oferecer a esta igreja uma série de recomendações para a sua vida cristã, dando uma grande ênfase na alegria cristã, além de outras orientações éticas e também de doutrinas importantes. E aqui, neste trechinho que a gente vai ler, ele vai falar um pouco das dificuldades que ele enfrenta neste exato momento em que ele escreve a carta. Ele começa dizendo no verso 12, vejam só: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Vamos parar por aqui para a gente pensar um pouquinho o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, como a gente percebe aqui pela própria palavra dele, ele vai dizer que está em algemas, encontra-se preso. Ele está preso. Ele faz aqui referência a essas algemas e muito provavelmente esta é a prisão que é registrada também no livro de Atos, capítulo 28, que nos dá conta que depois de ter sido preso em Cesareia, ele apela a César para que a causa dele seja ouvida e ele então é levado para a cidade de Roma, capital do grande Império Romano. E a dica de que a prisão na qual ele se encontrava, porque ele já esteve preso outras vezes, é a prisão de Roma, é a referência que ele faz aqui nesse verso 13, da guarda pretoriana. Ele fala desses guardas que estavam junto dele, e os pretorianos eram soldados romanos. Normalmente, um destacamento da guarda pretoriana contava com 9.000 soldados altamente treinados, encarregados de tarefas militares importantes e também de tarefas de policiamento. Além das campanhas militares, aquelas atividades policiais de patrulhamento da cidade, de segurança,
das autoridades e governantes e até mesmo de segurança de presos era realizada por soldados romanos. E normalmente esse tipo de guarda pretoriana atuava nos palácios e na capital do império. Lá em Atos 28 a gente lê como foi que o apóstolo Paulo então foi parar em Roma. De fato, ele queria ir para lá. E de alguma maneira, até mesmo a dificuldade que ele enfrentou de perseguição com uma sanha assassina por parte dos irmãos dele, judeus, que queriam matá-lo, serviu para o apóstolo Paulo como um pretexto, um meio para que ele cumprisse o seu desígnio, o seu desejo de chegar à capital do império, no coração do império, porque ele sabia que dali ele poderia trabalhar para espalhar o evangelho de Jesus Cristo para todo o mundo. Então, esses versos 12 e 13 nos contam que o apóstolo Paulo agora, em Roma, escreve para Filipos, falando das dificuldades, da privação de liberdade, da ameaça de morte que ele sofria. Se nós prosseguirmos aqui na leitura deste texto, a gente verá que havia aqui a possibilidade de ele ser julgado e morto, já naquela ocasião. E todavia ele vai dizer que todas essas lutas que ele enfrenta, elas servem ao propósito de avançar, fazer progredir o evangelho. E é muito interessante, porque o apóstolo Paulo aqui, ele começa esta sessão dirigindo-se não aos presbíteros e diáconos, como, por exemplo, a gente vê logo na saudação do comecinho da epístola, mas agora ele fala para toda a igreja, para os irmãos. Ele quer que todos os irmãos, daqueles que vivem em Filipos, que fazem parte daquela igreja, irmãos que ele conheceu, que ele evangelizou, cujos nomes ele sabia muito bem, inclusive ele cita muitos deles aqui, por exemplo, Evódia, Sintique, que são irmãs que inclusive estavam até brigadas, ele quer reconciliá-las, Epafrodito e outros, como o próprio Timóteo, que embora não fosse de Filipos, era conhecido deles. Quando ele fala dos irmãos, não é uma palavra genérica, voltada para um grupo de pessoas desconhecidas. Não, são pessoas que ele conhecia bem, pessoas para as quais ele mesmo havia ministrado quando plantou aquela igreja. Pessoas que o serviram, porque ele vai dar conta para a gente que por meio de Epafrodito, muitas ofertas da igreja de Filipos chegaram para o seu sustento. E aqui então, quando o apóstolo Paulo escreve, ele não fala de modo abstrato, ele fala de modo concreto, ele está pensando em nomes, em vidas, em pessoas que ele conhecia muito bem, dirige-se a esses irmãos, ele tem algo muito importante para dizer a eles, e portanto ele dirá: irmãos, eu quero que vocês saibam de alguma coisa. Aqui na nossa Bíblia está cientificar-vos. Mas o que ele quer dizer basicamente, olha, é muito importante que vocês entendam o que eu tenho para dizer aqui para vocês. E o que ele tem para dizer é que esses problemas todos, a perseguição, a sanha assassina dos judeus, a prisão, a sanha assassina dos romanos, a possibilidade de morte, que tudo isso que ele enfrentava, quer dizer, as suas lutas, elas também suscitam o avanço do evangelho. Ele está falando para a gente aqui, primeiro, as lutas dele aconteceram por causa do evangelho, mas ainda mais, que por meio dessas lutas, há oportunidade do evangelho avançar. Então elas acontecem por causa do evangelho, quer dizer, é porque ele pregava o evangelho que ele foi preso e perseguido, mas também esta prisão e perseguição dão oportunidade para que o evangelho avance. E sabe o que mais ele está dizendo aqui para eles? Que ele está preso por causa do evangelho, mas o evangelho, agora, na sua prisão, tem a oportunidade de progredir, e ainda mais, que o evangelho vai progredir. Ele está dizendo isso, que o evangelho vai triunfar, apesar de toda a oposição contra ele e contra o evangelho. E ainda mais, ele encarrega os seus leitores, os seus ouvintes,
as suas ovelhas, os seus amigos, aquelas pessoas lá da igreja de Filipe. E de certa maneira nós podemos dizer que pelo Espírito Santo, todos nós, toda a igreja cristã, ele encarrega a falar com ousadia e sem medo deste evangelho. Aliás, é basicamente isso que ele vai nos dizer no verso 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com desassombro, sem medo, a palavra de Deus. E aqui então, neste ponto, nós temos algumas coisas preciosas que podemos aprender com o apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, é pregador. Ele é pregador do evangelho. E para o apóstolo Paulo, atente para isso, porque ele encarrega isso para toda a igreja também. Esta mensagem do evangelho é tão importante, ela é tão verdadeira, ela é tão vital, é tão necessária, é tão urgente, que se tornou o assunto principal de todo o seu ministério. E ele encarrega toda a igreja cristã de fazer deste evangelho o tema principal do seu ministério. A igreja cristã existe por causa do evangelho. E esta era a grande obra do apóstolo Paulo. Para onde ele ia, para onde ele fosse, ele anunciava o evangelho. Ele anunciava esta mensagem de que o Messias do Velho Testamento, aguardado por Israel, ele veio, nasceu na terra da Judéia. Jesus de Nazaré, o Cristo, que foi morto, crucificado para a nossa salvação e que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Esse era o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Em sua epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele dirá que ele anunciava este evangelho como anunciou em Tessalônica pelo poder do Espírito Santo. Na sua despedida da igreja em Éfeso, ele disse que testificou tanto com judeus como com gregos sobre Jesus Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Na sua epístola aos Coríntios, ele dirá que apenas pregou Cristo e este crucificado. E ele ainda conclui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, dizendo que aquilo que ele recebeu, ele também entregou, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, tendo aparecido para Cefas, para os 12 e para os demais. Na sua epístola aos Gálatas, ele dirá que se gloria na cruz de Cristo e exortou os Gálatas a não buscarem nenhum outro evangelho, senão aquele que eles receberam, a saber de que Cristo se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos desarraigar deste mundo tenebroso. Aos Romanos, no trecho que nós lemos, ele diz que não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta mensagem, então, que informou todo o ministério do apóstolo Paulo, ele agora encarrega a todos os irmãos, a toda a igreja, chamando as igrejas, povo de Deus, a anunciar este evangelho com ousadia e desassombro, com coragem e sem medo. E ele mesmo fornece o exemplo da própria trajetória dele, da própria vida dele, aos irmãos, como uma maneira de encorajá-los. Ele vai dizer, inclusive, que no meio dessa luta toda, ele se regozija. Uma palavra que ele vai usar tantas vezes nessa epístola, e que ele usa nesta sessão, 2 vezes ele dirá, eu me alegro, mesmo com as lutas, mesmo com a ameaça de morte, mesmo com tudo isso, porque isto suscita, ele se dá oportunidade para que o evangelho avance. Ele quer mostrar para os filipenses que a vida dele, do apóstolo, era tão centrada nessa mensagem do evangelho, que ele via até mesmo nas lutas, nos perrengues, nas perseguições, no sofrimento, nas dificuldades, oportunidade para anunciar o evangelho.
Aliás, ele está preso justamente porque era pregador do Evangelho. E ele está dizendo que, obviamente, o fato dele ser pregador do Evangelho era conhecido dos seus acusadores. Veja que interessante. César, os governantes, os judeus que o perseguiram, a guarda pretoriana, todos eles sabiam do seu libelo, da sua acusação. Ele não estava preso porque tinha sido acusado de assassinato, de fraude, de roubo. Ele não era um bandido qualquer, como outros que eventualmente eram presos, detidos. Ele não era acusado de rebeldia, de lesa pátria. Não era acusado de ser um insurgente. Ele era acusado de ser um pregador. Essa era a acusação que pendia sobre ele. Ele falava do Evangelho. Note, as cadeias dele se tornaram conhecidas da guarda pretoriana. Mas ele diz mais. Minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas da guarda pretoriana. Sabe o que ele está dizendo para a gente aqui? Que a notícia da causa da prisão de Paulo se espalhou. Quer dizer, entre os próprios guardas que o guardavam, que não permitiam que ele saísse de sua prisão, provavelmente sendo a primeira em Roma, a prisão domiciliar. Ele passou por 2 fases de prisão em Roma. E eles então, que faziam turnos e tudo mais, sabiam da acusação que pendia sobre ele. E falavam uns com os outros, e possivelmente com seus familiares, com os seus servos, com os seus superiores, com os seus governantes. E esta notícia da acusação que pendia sobre Paulo, agora começa a se espalhar lá em Roma. E este era de fato o propósito dele quando ele foi para lá. Inclusive, essa pode ser uma das razões porque no verso 15, olha o que ele vai dizer: alguns proclamam Cristo por inveja e porfia. Talvez seja justamente por isso. Quer dizer, esses que pregavam Cristo por porfia, quer dizer, por conflito, talvez fossem justamente aqueles que repetiam as acusações contra o apóstolo Paulo e que precisavam, portanto, conhecê-las e difundi-las. E ao difundir essas acusações contra o apóstolo Paulo, o que acontecia no final das contas é que a notícia sobre Cristo e o seu evangelho corria por Roma. Ele também fala de alguns que pregavam Cristo por inveja, nessa mesma passagem do verso 15. Proclamam Cristo por inveja e por porfia. Talvez os soldados e aqueles que o prenderam fossem os que anunciavam este evangelho de forma inadvertida, desinteressada, é verdade, mas repetindo as acusações contra ele, mas também é possível que outros o fizessem por inveja mesmo. Havia no tempo do apóstolo Paulo, e ele vai dar conta disso para a gente, por exemplo, em sua 2ª epístola aos Coríntios, outros pregadores que acusavam o apóstolo Paulo de muitas coisas, e talvez alguns achassem-no imprudente por sua pelo excesso de ousadia que, quem sabe, ele tivesse. E quem sabe, justamente por ser ousado na sua pregação e no seu ministério, é que ele tenha sido preso. E é possível que esses pregadores, então, criticassem o apóstolo Paulo, se comparando com ele e se dizendo mais sábios do que ele. E todavia eram pregadores que falavam também do evangelho. Então, esses que pregavam Cristo por porfia e inveja, talvez fossem esses 2 grupos de pessoas. Mas o que nos importa aqui, sabe o que é? É a reação do apóstolo. É como ele lida com isso. Sabe o que ele está dizendo aqui para a gente? Olha,
É por isso que o nome de Cristo está se espalhando? Os que me difamam e zombam de mim, os que têm inveja de mim, tudo bem, não me importo com a minha reputação, não importa que o nome de Cristo siga adiante, seja pela zombaria dos soldados ou pela inveja de pregadores imaturos. O olhar do apóstolo Paulo aqui está voltado para Cristo e para o avanço do seu evangelho. O interesse do apóstolo Paulo era que o nome de Cristo fosse conhecido e não o nome dele, apóstolo Paulo, até porque Paulo sabia muito bem que quem salva é Cristo e não ele, Paulo. Então que siga o evangelho, que ele avance, que ele prossiga, seja por que meio for. Não é que ele, apóstolo Paulo, fosse um homem de ferro e não fosse ferido por ataques injustos, mas é que ele via até mesmo nestes ataques, atente para isso, não apenas oportunidade para o avanço do evangelho, mas ele via mais. Ele via o triunfo do evangelho. Triunfo do evangelho. Ele não está pensando só na oportunidade que as suas cadeias e sofrimentos suscitavam para que o evangelho avançasse, seja pela boca de pessoas que pregavam sem medo e com desassombro, ou até mesmo de pessoas imaturas, ou até mesmo invejosas e maldosas. Não, nisso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é que esse evangelho vai triunfar. O que ele está dizendo para a gente é que nada nem ninguém pode frear o avanço do evangelho e o seu progresso. O que ele está dizendo aqui é que esse evangelho vai avançar, ele vai ganhar terreno, ele vai seguir adiante, ele vai quebrar as barreiras, ele vai colocar todos os seus inimigos no chão, e que o evangelho de Cristo é triunfante, ele há de triunfar, ele triunfará. O evangelho é poderoso, e nada vai freá-lo, ele vai seguir adiante, ele vai iluminar o mundo, e ele chegou até nós. Ele chegou aqui na nossa cidade, séculos e séculos depois. Aqui há uma palavra profética do apóstolo Paulo sobre o avanço do evangelho no mundo. Ele está hoje sendo anunciado e proclamado neste dia do Senhor, em todos os cantos desta terra. Homens e mulheres, alguns que nunca ouviram falar de Cristo, hoje mesmo ouvem falar o nome de Jesus, por meio do avanço deste evangelho que é poderoso e que triunfa. Mesmo com a oposição de Roma, mesmo com a atitude invejosa de líderes que não gostavam dele, mesmo por meio da fofoca de soldados que, quem sabe, zombavam dele, mesmo com a sanha destruidora dos poderes do seu próprio tempo, esse evangelho foi adiante, ele foi semeado, ele foi anunciado, ele foi proclamado, ele prosseguiu, ele avançou. Essas coisas todas contribuem para o progresso do evangelho, diz o apóstolo Paulo. E mesmo hoje, gente, pode ter cantora famosa dizendo que vai fazer trabalho de feitiçaria contra pastores, pode ter governantes e candidatos a governantes de todos os lados que propõem valores que quebram toda a estrutura de ética que nós temos na palavra de Deus, e que se levantam contra tudo quanto vem de Deus, como diz a Escritura. Pode ser que aqueles que nem creem que Deus existe, os tolos e loucos, que rilham os dentes contra Deus, que esses aparentemente estejam no governo deste mundo, da cultura, das ideias que pululam na nossa sociedade. Nada disso vai frear o evangelho. Vem avançando com o seu poder transformador, vem do Espírito de Deus,
que sopra como o vento onde quer, transformando vidas, refazendo a imagem de Deus nos homens e mulheres perdidos em delitos e pecados, anunciando Jesus, dando graça aos homens. Esse evangelho vai progredir, ele vai adiante. O apóstolo Paulo diz que a gente pode fazer parte, como povo de Deus, dessa grande chamada do Espírito Santo por meio do evangelho, como arautos, proclamadores, testemunhas, perfume de Cristo, boca de Deus. Ele encarrega os filipenses disso. Que falem desse evangelho com ousadia e sem medo. Na década de 1950, 4 jovens missionários saíram da Universidade de Wheaton, lá em Chicago, vieram aqui para a América do Sul, para falar do evangelho para índios aucas que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram mortos por esses índios. E a morte deles, um obstáculo para o evangelho? Não. Nunca aquela universidade mandou tantos missionários, nas 2 décadas seguintes, como quando aqueles 4 jovens entregaram a sua vida. E os próprios índios que os mataram foram convertidos pelo poder do evangelho, foram alcançados. Anos atrás, aqui deste púlpito, pregou um pastor inglês chamado Brian Edwards. E ele testemunhou aqui para nós sobre a condição de saúde da sua esposa, gravíssima, uma doença degenerativa que a acometeu pouco tempo depois do seu casamento. E você sabe que essa tribulação suscitou para ele a oportunidade de ser fiel, leal, amoroso e cuidadoso para com a sua esposa enferma. E por décadas ser uma testemunha viva deste evangelho na vida dela e de tantas outras pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer que até a guarda pretoriana se tornou conhecida, conheceu o evangelho por meio do testemunho dele, do sofrimento dele, das cadeias dele, das algemas dele. Aqui nessa igreja, a maioria dos irmãos aqui conheceu nossa querida irmã Joana, cujo testemunho ficou conhecido em todo o hospital. As enfermeiras choravam quando ela estava partindo, e ela sorria. O poder do evangelho não a fez amarga, frustrada, confusa, não secou a sua fé, mas pelo contrário, suscitou oportunidade para testemunhar sobre o poder transformador do evangelho para tantas outras pessoas. Irmãos e irmãs, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com a gente. Ele vai dizer aqui nessa mesma epístola que você, irmãos, é chamado para obedecer o evangelho. Interessante o verbo que ele usa aqui de obediência ao evangelho. Ele chama os filipenses de cooperadores seus com o evangelho. Vocês cooperam com o evangelho. Sabe o que mais que ele diz aqui? Ele também convoca os filipenses a viverem de modo digno do evangelho. E com isso ele encarrega todos nós. Como ele, fazemos do evangelho a nossa mensagem e a nossa vida e aquilo que vai informar tudo quanto a gente vai fazer nas nossas vidas. Você é chamado para fazer do evangelho a mensagem da sua vida. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Coloque o evangelho em primeiro lugar na sua vida e veja
o seu poder transformador. Primeiro no seu próprio coração, que é capaz de transformar o sofrimento mais agudo em regozijo, como disse o apóstolo Paulo, e em oportunidade para falar de Cristo. Coloque o Evangelho em primeiro lugar na sua vida e veja esse Evangelho informando as decisões mais difíceis que você tem de tomar na sua vida. Coloque o Evangelho em primeiro lugar na sua vida e veja como as suas dificuldades serão enfrentadas com uma perspectiva vitoriosa. Nessa mesma passagem, o apóstolo Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não tem medo da morte, nem da perseguição. Pelo contrário, eu me alegro nessas coisas, porque elas me dão a oportunidade de falar de Jesus. Coloca o Evangelho em primeiro lugar na sua vida, experimenta fazer isso, meu amado irmão, e veja que mesmo na perseguição, mesmo no seu momento mais difícil, seus olhos vão estar voltados não para os seus problemas, mas para Jesus. Aí você não vai pensar tanto em si mesmo, mas em Cristo. Coloca o Evangelho em primeiro lugar na sua vida e você vai ser um cooperador de Deus para o progresso desse Evangelho que transforma vidas. E a sua própria vida vai ser transformada, como a de Paulo foi também. Você está enfrentando lutas, as coisas parecem que não mudam. E você não tem mais muita perspectiva. Eu quero propor que o Evangelho vai renovar suas perspectivas e vai te dar um senso todo completamente diferente, agora iluminado, até mesmo das suas lutas, até mesmo dos seus problemas. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho triunfante que vai à frente, que sempre vence. Te dá uma nova perspectiva. Te dá graça e poder para glorificar Cristo na sua vida. Que Ele te abençoe, querido irmão e irmã. Que Ele te abençoe, colocando esse Evangelho poderoso no centro do seu coração, da sua vida, com a sua mensagem. Você viva de forma digna do Evangelho, seja um cooperador do Evangelho, glorifique a Deus por meio do Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo Evangelho todo-poderoso de Cristo, poderoso porque Ele é o próprio Cristo. O Evangelho é Jesus, Salvador, é Jesus que refaz a humanidade em nós, é Jesus que nos dá alegria em meio aos momentos mais duros e difíceis, é Jesus que dá um novo senso e significação para as nossas vidas, e uma nova identidade, uma nova história, uma nova trajetória. Jesus, com seu santo Evangelho, que muda as nossas vidas. Nós te louvamos pelo santo Evangelho e pedimos que esta palavra do Evangelho esteja sempre nos nossos corações. Amém.